nova Bauhaus europeia almeja cidades mais inclusivas, sustentáveis e belas. Isso é um grande desafio, remontando aí a Bauhaus original, que também tentou reinventar cidades num momento de grandes traumas pelo mundo, da Primeira Guerra Mundial à gripe espanhola. E bem, o Brasil está convidado a participar dessa conversa. Temos natureza, e que natureza? Arquitetura e cultura. E neste EU Talk, ou Papo da UE, da União Europeia, neste templo que reuniu alguns dos grandes nomes do Brasil nessas áreas. Este prédio reuniu Burle Marx, Lota Macedo Soares, Afonso Eduardo Reidi e Carmen Portinho, numa época também que o Brasil tinha todo esse otimismo e essa crença que cultura, arquitetura e paisagismo criaria uma sociedade melhor. Tenho dois convidados aqui que conhecem demais essa história. A Isabela Ono, que é presidente do Instituto Burle Marx. Ela também, arquiteta paisagista, e tem mestrado em espaços públicos. A gente vai falar bastante deles. E o Pablo Lafuente, que é o diretor artístico do Museu de Arte Moderna, ou seja, o nosso anfitrião, basco-espanhol, mas já bem brasileiro, que ele já morou e lecionou na Bahia, trabalhou na minha querida São Paulo e está aqui no Rio já há uns bons anos, primeiro no CCBB e agora aqui no MAN. Obrigado, vocês dois, e obrigado por nos receber aqui, Pablo. Como a gente pode pensar em futuros desejáveis e imaginá-los através da cultura e do paisagismo? Isabela, como trazer esse paisagismo de novo para o espaço público? De uma forma democrática, né, de uma forma, eu acho que pensando em futuros melhores. Eu acho que lá, quando Burle Marx projetou esse espaço, esse parque urbano que a gente está aqui na frente, ele também estava projetando para uma sociedade, né, ele estava projetando para o outro, tinha uma generosidade naquele momento, né. Essa arquitetura também tinha um diálogo muito franco entre a arquitetura e a paisagem. Então esse prédio do Museu de Arte Moderna representa isso, assim, essa transparência, essa fluidez do jardim entrando dentro da arquitetura e da arquitetura se compondo, na paisagem. Então eu acho que a palavra sempre que me vem quando a gente pensa em espaços públicos projetados para o futuro, é generosidade. Que eles tiveram naquela época e que a gente tem que, a partir desses, né, dessas reflexões atuais, né, de sustentabilidade, de mudanças climáticas tão urgentes que a gente tem que discutir, é pensar que espaços, que cidades queremos construir para o futuro de uma forma mais generosa, mais afetuosa, através da arte também, da arte, da cultura e de outras disciplinas que se conversam, né. Pablo, e o papel das instituições culturais? Como você vê museus como o MAN participando dessas cidades aí desejáveis? Acho que uma função principal do museu, uma das principais, é esse trabalho da memória, não? Não importa qual seja o campo do museu, se aqui é o Museu de Arte Moderna e Contemporânea, o museu pensa a partir do passado para um futuro, não? O museu trabalha com criação contemporânea, mas relaciona isso com o que aconteceu antes para pensar o que vem depois, não? Então, esse trabalho de memória, de construção, de registro, de reflexão sobre o que aconteceu, nos ajuda a entender o que dá para fazer, não? No caso dessas pessoas que você mencionou no começo, Burle Marx, Carmen Portinho, a gente está fazendo um exercício constante de relembrar o que eles fizeram, as dificuldades, os processos, as metodologias, os desafios, as intenções, para entender o que temos aqui agora, que é resultado do trabalho deles, e como a gente pode continuar esse trabalho deles com outras informações que a gente tem hoje, não? As perspectivas que temos hoje são diferentes, ou são mais amplas às vezes, e esse equilíbrio entre ir para trás, olhar para trás para ir para frente, esse momento na flecha que você precisa recuar um pouco para avançar, é um pouco que a instituição tem que fazer, não? E como Isabela falou também, tem uma consciência de um trabalho coletivo. A instituição é uma plataforma de trabalho coletivo. A instituição funciona porque tem muitas pessoas que contribuem com ela e porque contribui com essas instituições. O museu tem que trabalhar com
com a prefeitura, tem que trabalhar com o Instituto Burle Marx, tem que trabalhar com outras instituições culturais. E só desse jeito a gente vai conseguir fazer esses processos, não? Quando a gente fez aqui a exposição de Burle Marx há alguns anos, que depois a gente levou para Lisboa, uma coisa que a gente entendeu muito é que os projetos todos que aconteceram, só aconteceram porque muitos fatores se juntaram e fizeram isso possível. E a conservação e a manutenção desses projetos também é o resultado de muitas agências continuando juntas. Sem isso, as coisas colapsam, ou podem colapsar, né? Aliás, aqui no MAN tem uma exposição incrível sobre a Carmen Portinho, não só uma das cabeças deste museu, mas que por anos militou por habitação social com arquitetura, por escolas com arquitetura. Então, nova Bauhaus europeia, tomara que a Carmen Portinho também possa viajar, que essa exposição dela circule pela Europa. Até porque no tempo dela havia poucas mulheres com tanta visibilidade. Eu acho que seria ótimo para a Europa conhecer o trabalho da Carmen Portinho. Isabela, eu estava chorando as pitangas antes. Aliás, o português brasileiro, a gente usa a flora até nas expressões idiomáticas. Chorando as pitangas contigo, que a gente vê prefeitos pelo Brasil inteiro inaugurando parques só com palmeiras ou só com tamareiras, porque viram em Dubai, então gostaram das tamareiras, ou que só tem mudas pequenas, porque ninguém se preocupou em criar viveiros. O que você gostaria ou sonharia, já que o tema da conversa é futuros imaginados, o que está faltando para o poder público, até quando tem dinheiro, para levar o paisagismo mais em conta? Bem, eu acho que tem uma questão de responsabilidade, né. Ouvindo o Pablo falar, e a gente fez essa exposição tão bacana, né, de, que espaços públicos foram pensados no passado, em outro contexto histórico, a gente estava falando de crescimento de cidade, enfim, e por isso que foi possível a Avenida Atlântica, Parque do Flamengo, e quais outros que não foram possíveis, mesmo tendo sido previstos, né. Então, por exemplo, a gente trouxe, isso o acervo do Instituto Burle Marx traz muito, a gente traz quanto que eles se responsabilizavam, quanto eles estavam, realmente pensando em futuros melhores, né, para uma sociedade melhor, para uma perspectiva, assim, né, a longo prazo. E isso ficou, se você não revisa, né, esses acervos e com outro olhar, e traz como forma de inspiração para futuros melhores, você esquece e viram só documentos passados, você tem que trazer isso como inspiração. Então, eu acho que falta um pouco de responsabilidade no sentido de você estar planejando espaços, e aí eu volto a falar da generosidade, você está planejando espaços públicos para o próximo. Você planta uma árvore, né, você falou, a árvore ela demora a crescer, diferente de uma palmeira que você pode colocar ela alta. A árvore é muito difícil você colocar, porque ela precisa enraizar, precisa firmar. Então, realmente, se você pega uma foto do Parque do Flamengo, por exemplo, no passado, eram assim, eram pequenas, mas precisa de, primeiro, né, uma perspectiva de uma quarta dimensão no paisagismo, que é o tempo. Então, Burle Marx nos ensinou isso muito bem. Então, você vê os desenhos dele, Jesus trouxe, traz isso nas exposições, os desenhos dele e deles, a gente fala um trabalho coletivo do Burle Marx, porque ele projetou 2.000 projetos pelo Brasil, pelo mundo inteiro, né, o Brasil inteiro e o mundo todo, porque ele tinha uma equipe de colaboradores, arquitetos, paisagistas, jardineiros, botânicos, que foram possíveis fazer durante 7 décadas de história esses projetos de cidades, né? São cidades melhores em todos os graus. E não só a cidade, mas equipamentos também, não só espaços públicos como parques públicos, né? Por exemplo, um projeto para um hospital. Então, de que forma eles tinham um compromisso social, e daí a responsabilidade que eu comecei a falar, de você estar prevendo um espaço para um hospital público, onde as pessoas vão ter um sofrimento, então como essa natureza pode vir, né, de uma forma potente e afetuosa, né, de abarcar essas pessoas. Numa universidade pública, quantos projetos públicos para universidades e escolas ele fez, onde ele traz a beleza para um lugar de ensino. Então ele estava também querendo influenciar que essa sociedade que estava se formando ali, num lugar de ensino, tivesse uma outra perspectiva, um outro olhar. Então, assim, voltando na questão de novos espaços públicos estarem prevendo palmeiras, a palmeira vem por conta disso, o resultado é muito rápido. Mas a gente pode fazer esses resultados rápidos de outra forma e com
bom senso e sustentabilidade, onde a palavra sustentabilidade para o Burle Marx, na época do Burle Marx nem existia. A gente começou a falar de sustentabilidade, eu me lembro bem, com o Haruyoshi, que foi meu pai, e que foi sócio do Burle Marx durante 30 anos, a gente foi fazer um trabalho no final dos anos 90, no norte do país. Porque sustentabilidade, sustentabilidade. A gente não tinha ouvido ainda essa palavra, usualmente, como a gente escuta hoje. E aí, quando a gente entendeu o que que era, enfim, acho que era um museu da sustentabilidade que eles estavam construindo no Acre ou no Macapá, não lembro bem, era tudo que o Burle Marx nos ensinava. É bom senso, é você usar as plantas do local, é você usar a matéria-prima do local, é você usar a terra do local, tem água no local, vamos usar água no local. É um lugar seco, mas que tem um veio d'água, vamos usar para um espelho d'água. Então, e aí o espelho d'água, mais uma vez, ele é muito o jardim aquático ele é muito rápido, dá uma resposta muito rápida também, como as palmeiras. Mas é preciso ter paciência, porque como eu lhe falei, o jardim é uma questão de tempo. Então, quando o Burle Marx, os colaboradores e eu mesmo como paisagista, apliquei isso na prática, você planta, e aí muitas vezes é uma decepção para quem vê, quem é um leigo, que fala: "Você plantou uma árvore, um gravetinho aqui, outro gravetinho aqui", espera, a gente precisa de tempo para esperar para a árvore florescer e frutificar, enfim. Então tem essa generosidade Uhum. do tempo. Uhum. E aí a gente vê aqui no próprio parque como elas vão florescer e vão dar frutos para as outras gerações. Então é um pouco isso. Você vê, as palmeiras Talipote Sim. floresceram agora mais de 6 décadas depois de serem plantadas, não? Isso foi agora nos últimos anos. E é uma coisa que a pessoa que planta não vai ver, mas sabe que vai acontecer, não? Esse tempo é importante, não? Aliás, vou aproveitar para perguntar para o Pablo. O Pablo, como eu falei no início, ele é basco. E ele nasceu provavelmente cercado, e as crianças têm esse poder de osmose, vendo Chillida e Oteiza, né? Grandes, talvez alguns dos maiores escultores do século XX, que trabalharam demais no País Basco e com obras, com trabalhos em espaços públicos, inclusive em praias. Nós, no Brasil, aí trazendo a nova Bauhaus europeia para o Brasil, a gente teve muita obra de arte pública. Aliás, nessa época, é bom lembrar que o Burle Marx também fez muitos murais em prédios públicos, projetos para praças. Impossível esquecer do Centro Cívico de Santo André, lá pertinho de São Paulo. Ia te perguntar, hoje não só parece mais raro, mas com as redes sociais, com a polêmica imediata, né, as pessoas se ofendem muito rapidamente, parece que nós estamos mais tímidos de colocar obras de arte públicas, né, na praça, no lugar que, vão vandalizar, então eu não faço nada e não coloco. Ia te perguntar, o teu chapéu basco, mas o teu chapéu man e o teu chapéu neo-brasileiro, vários sombreros, como transformar esse debate de arte pública em algo mais prioritário, mais acessível? Isso é interessante. Tem a ocupação do espaço público no Brasil é mais intenso que na maioria dos lugares que eu conheço, não? A cultura acontece na rua. A cultura acontece no museu, sim, mas na rua também, muito. Rio, na cidade, onde a cultura está em qualquer canto, não? Em forma de música, em forma de celebração, em forma... Mas no Rio, ou seja, São Luís, o país todo, não? Então, há cultura na rua. E a cultura que às vezes é auto-organizada. Não precisa da iniciativa do poder público para isso acontecer. Então, isso também é um ponto de partida interessante, não? Espontânea. Sim. E a manutenção é difícil. Manutenção é muito difícil. Manutenção de prédios é difícil. A gente está aqui do lado da Bahia. O mar está entrando. Então, se você faz uma coisa que tem que durar, tem que ser feita pensando nessas condições, que são... estamos nos trópicos. Aqui é úmido, chove. Então, e também... segurança é um assunto, não, às vezes, não? Quando há desigualdade, o material de valor na rua pode sumir porque alguém vai levar para vender, não? Isso é uma realidade que nos afeta no dia a dia. Então, imagino que tudo isso faz parte de uma dinâmica que tira essa arte pública
permanente do espaço da rua. Mas tem uma coisa que é interessante pensar, talvez não precisamos pensar em arte pública permanente. Porque também decidir hoje que a gente vai botar uma escultura específica aqui, que vai ficar aqui para sempre, esse para sempre é muito abstrato, não? Essa palmeira que demora 100 anos, mas aqui demora 60, que é maravilhoso. Isso Lisa. Porque o calor humano Bloquinho. aí estimula esse crescimento. 60 anos é muito tempo, é maravilhoso. E essa palmeira depois morre, não? E tem que plantar outra. Isso é bonito, não? Quando a gente comissiona uma obra para ficar no lugar para sempre, a gente se compromete a fazer que essa obra tenha sentido para a pessoa que vem depois. Mas isso é um modelo interessante, mas também às vezes tem que pensar se poderíamos criar obras de arte pública temporárias, temporárias. E como a gente negociaria isso com as pessoas que vivem lá? Que é um assunto que na história da escultura pública não tem sido muito bem resolvido, não? Como a gente negocia o que a gente vai deixar onde? Sem tomar decisões desde uma torre, onde a gente decide quem que é essa pessoa que vai fazer e sobre que essa escultura que vai ficar nesse lugar, quem que precisa ser memorializado. A gente fez uma exposição aqui recentemente, onde a gente comissionou um artista para fazer uma escultura sobre João Cândido, que não tem uma escultura no Rio. Por que não temos nenhuma homenagem a uma pessoa que simboliza muitas das lutas da história das cidades do Rio, aqui mesmo na Bahia, a, sei lá, uns metros. Então, acho que talvez não seja tão ruim que a gente não tenha esse hábito de botar coisas para o futuro, num espaço para outros, e que a gente tem que negociar isso um pouco, não? Claro. Parece que pode ser um jeito interessante de pensar como a gente não dá também presentes difíceis para as próximas gerações. Quer espaço, então, para mais experimentação? Sim, acho que sim. E acho que esse patrimônio público que são os jardins de Burle Marx são uma provocação interessante. Quando chega aqui um grupo de escola, de estudantes, o primeiro que a gente faz, a gente recebe eles e leva eles para fora. E a gente olha com eles a Bahia, o parque, e de fato olhar para essas plantas essas plantas, as árvores são todas patrimônio. Não podem ser cortadas. Isso está tombado. Então, mas é um patrimônio que evolui, que se não chove durante 3 anos, talvez pode morrer. Que se tem cupim, vai ter que ser cortado. Então, esse patrimônio tem uma vida, que parece que é um pouco mais curta que o patrimônio que está aqui dentro, que são obras de arte, que também tem uma vida curta. Se você tem um desenho, também, você perde informação. O celuloide também, o celuloide não dura para sempre. Então, essa discussão sobre a cultura como algo temporário que a gente tem que entender com essa vida é interessante, eu acho. Como você faz isso ter um sentido no tempo, né? Elas falando em teste, Isabela, o mundo hoje, felizmente, debate mais o clima. Né? Primeiro a gente começou a falar de sustentabilidade, mas enchentes, secas, El Niño, Laninha, cidades esponja, né? O tema está por todos os lugares. O que você acha que o Brasil, e eu imagino que quando a gente fala Brasil, a gente também fala de Burle Marx, o que a gente tem para acrescentar que nós fomos pioneiros, mas que talvez, ou porque passamos por ditaduras, ou porque pré-WhatsApp as ideias viajavam menos. Eu sempre comento, né? A gente já tinha cidades esponja, parques esponja, em Curitiba no início dos anos 70, e hoje a China leva fama. Você podia recuperar um pouco das ideias do Burle Marx que você acha que hoje estão aí reivindicadas? A gente fala que o Burle Marx era um ativista de ação, né? Não só ele tinha uma fala pública muito potente, então você pega nos jornais, né? Isso no Instituto a gente tem recorte de jornal desde os anos 30 até o final da vida dele, nos anos 90, onde a fala pública dele é falando sobre destruição das aberturas das grandes rodovias, das queimadas para abrir espaço para a pecuária, enfim. Ele já falava disso, só que ao mesmo tempo que ele falava publicamente, então ele era um ativista ambiental, né?
no Estrito Senso, ele também ia lá e pegava o caminhão dele com os jardineiros e coletava, por exemplo, na abertura da Rio Santos, da BR-101, porque a rodovia, a estrada ia passar, iam destruir milhões de plantas e que você não poderia resgatar nunca mais. E algumas plantas, inclusive, nessas excursões que ele fazia, ele mandava para centros de pesquisa, jardins botânicos, e eram identificadas como espécies novas para a ciência. E aí, algumas, inclusive, 50 delas foram homenageadas com o nome dele. Então, sei lá, Calatheia burle marx, Orthophyta burle marx, porque a gente tem uma mata, né? A gente tem uma vegetação e nossos biomas são muito ricos. Então, ele estava lá no século XX falando sobre isso. E se você pega esses recortes de jornal hoje, eles são muito atuais. Queimada no Pantanal, a Amazônia vai virar um deserto e por aí vai. Então, assim, como é que essa pessoa que tinha uma projeção, e ele tinha, a fala dele era tão importante que ele tinha uma projeção internacional, ele tinha reverberação nos Estados Unidos, na Europa. Então, assim, foi uma pessoa muito importante no seu tempo, mas ao mesmo tempo ele estava à frente do seu tempo, porque se a gente pega ainda, depois de, sei lá, 60 anos, e que essa fala pública ainda está muito presente e muito urgente, eu acho que mais do que presente, é urgente. Precisa se falar mais, porque as pessoas não acreditam, muitas pessoas não acreditam nas questões climáticas, enfim, não, isso é tudo, né? E o que é isso? Está acontecendo, a gente sente no Rio de Janeiro que, graças a Deus, é uma cidade que tem percolação, porque a gente tem o mar, né? Então a gente tem, bem ou mal, apesar de ter muito asfalto, muita área impermeabilizada dentro da cidade. E eu acho que até que o museu é um bom lugar para a gente ver. Por um lado, você olha e você tem a Baía de Guanabara, Enseada de Botafogo e a natureza. Por outro lado, você tem o centro da cidade todo construído com os arranha-céus, enfim, com os prédios, né? Então você tem poucas árvores, áreas, né, de verdes. E mesmo assim a gente sofre quando qualquer chuva pequena ficam as ruas alagadas. Então, assim, é necessário estar sendo falado. Ele falava disso há muito tempo. Ele ia fazer as coletas nos biomas, mas ele também fazia projetos para que as áreas fossem menos impermeáveis, tivessem mais áreas verdes, né? E eu acho que é urgente a gente continuar trazendo esses acervos, essas discussões, essas exposições. Por isso que no Instituto a gente brinca, a gente não é só um instituto de preservação desse legado. A gente também quer dialogar, a gente quer ressignificar esse legado, que obviamente ele pensou isso no século passado. O que tem de atual hoje? O que tem de inspirador para o futuro? Então a gente pensa passado, presente e futuro. Porque eu acho que a partir de muitas falas e de muitos projetos que ele se propôs a fazer com esse coletivo que a gente fala, ele também estava pensando em futuros melhores, e por que não se inspirar neles e trazer ações com educação, enfim, com a questão ambiental, que as novas gerações, as crianças, os jovens, quantas pessoas a gente trouxe? Mais de 100 grupos aqui, né? Tanto de escolas primárias quanto de universidades, e as pessoas, muitas não tinham nem entrado ainda no MAN. Então, assim, de que forma a gente consegue inspirar aqui em loco, nessa experiência, né, de cidade? Claro. Aliás, falando de Brasil e Nova Bauhaus, os europeus vêm e se admiram com o modernismo brasileiro. Felizmente, Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha e Lina Bobardi já são bastante conhecidos nos círculos arquitetônicos. Rei de Menos morreu cedo demais, talvez, e merece ser mais reconhecido. Mas nas últimas décadas, o Brasil tem construído muito. O Brasil é um país muito maior e mais rico que nos anos 50, mas a gente não pode falar nem de governos, nem de mercado imobiliário, dando tanta importância à arquitetura quanto já deram no passado. Se a gente pensar, inclusive, nos parceiros, né, do Burle Marx, né, ele trabalhou com o Reno Leve, com Oscar Niemeyer, com Nisi de Mello e com tantos outros grandes arquitetos. Você, aí de novo pegando o teu chapéu basco, vem de uma região que investiu muito em arquitetura. E hoje muita gente pensa em Bilbao, São Sebastián, Guetaria, Vitória, até o vinho lá, Marquês de Riscal, pensa em arquitetura. O que você acha aí, essa tua ponte, né, mezzo-europeu, mezzo-brasileiro? O que você acha que poderia ser feito como política pública, e mesmo a partir das instituições culturais, para que as pessoas vejam a importância da arquitetura, da paisagem construída? Ou seja, mesmo com essa natureza exuberante, a importância aí da paisagem construída.
há muitas frentes que estão abertas, não? Há uma coisa muito simples, que, por exemplo, é o fato que hoje não há um arquivo que guarde essas informações sobre esses trabalhos das pessoas dos anos 50, 60, 70. A gente tem Memória, um problema de déficit de memória. E a gente tem que fazer isso logo porque essas coisas se perdem, não? Isso acaba numa garagem, uma caixa numa garagem. Porque talvez a pessoa que hereda não sabe o que é ou porque não pode dar conta. Então, esse trabalho de memória é urgente, por um lado. Acho que por outro tem essa coisa que Isabela falou de uma política que pensa no meio prazo e que pensa com ambição. Não a ambição de fazer o museu maior que vai, mas a ambição de fazer o melhor projeto possível. E esse possível, o melhor projeto possível não é um projeto médio, um projeto extremamente complexo, como são o Parque de Flamengo ou Pedregulho. São projetos onde os maiores especialistas faziam os maiores esforços para fazer algo da maior qualidade possível, com soluções técnicas maravilhosas, com ventilação cruzada que evitava que os prédios esquentem e hoje não precisam de ar-condicionado, não? E com disponibilidade das melhores coisas. Uma piscina olímpica, sim, é uma coisa que uma pessoa de renda baixa merece. Um mural de Portinari, dos artistas mais nomeados da época, como Burle Marx ou Portinari, sim, é uma coisa que as crianças da escola merecem. E os materiais são tão bons que hoje você vai no Pedregulho, com manutenção não ideal, está bem. Merece um pouco de... Sim, mas se sustenta, como esse prédio aqui. Como o parque do Flamengo. Estão tão bem feitos que não só funcionam 60 anos depois, mas também eles se prestam a usos que os criadores nem imaginaram. E isso é muito bonito, não? Então, esse trabalho de meio prazo e esse investimento em uma concepção não de projeto, também, mas de cidade. Karen Portinho, que você mencionou, ela era a diretora do Departamento de Habitação Popular e estava planejando com os arquitetos projetos de habitação em lugares estratégicos da cidade que iam articular a cidade toda, não? Você pensa nos trajetos entre coisas, não só nos projetos individuais. E acho que também isso às vezes não parece que essa construção de cidades esteja sendo o que regulamenta os processos. Se faz uma biblioteca do lado de outra biblioteca, mas temos uma biblioteca aqui já, por que a gente tem que fazer outra? Sabe? Como a gente pensa como as coisas se relacionam umas com outras, como a gente pensa nesse organismo complexo que é a cidade, não? E acho que é tanto isso, planejamento de meio prazo, complexidade, sofisticação, ambição e uma visão mais orgânica, não? Que é essa geração, com todas as falhas, todos os erros do modernismo, que a gente também tem que falar, que havia coisas que eles não estavam pensando, mas também é normal, tem coisas que hoje a gente não está pensando, quais são, não sei, e tem que vir pessoas para falar, vocês não estão pensando nisso, não? E naquele momento, não para desculpar, tinha umas concepções que talvez não eram tão sustentáveis, e essa ideia do país moderno talvez não era o que a gente deveria perseguir hoje, mas eles tinham umas visões, às vezes, em alguns aspectos bem mais complexas das que as que a gente estamos tendo hoje, eu acho. Cara, olha, é bom sublinhar alguns termos que Isabela e Pablo usaram nesta conversa, né? Generosidade e responsabilidade, né? Ambição e ousadia. Hoje a gente vê prefeitos, grandes empresários falando do mais alto, não do melhor. Eu quero ter um prédio de 60 andares, eu quero ter um prédio de 100 andares, eu quero ter o museu mais caro. Então é uma métrica que não leva em conta generosidade, responsabilidade ou ambição. Ou é uma ambição apenas de tamanho, né? Não de qualidade. E isso é fundamental deixar claro para quem acha que só vai aí ter reconhecimento por construir um arranha-céu, que às vezes as grandes obras são horizontais, como este museu que a gente está aqui. Então, isso é fundamental. A gente já está caminhando para o final desse IO Talk,
o que é uma pena, mas eu sugiro quem está aqui nos assistindo que passe essa conversa adiante, que essa conversa sobre generosidade, responsabilidade, ambição, ousadia, qualidade atinja mais e mais brasileiros. Para terminar, eu tenho uma pergunta para os dois. Dentro desse espírito da nova Bauhaus europeia, o que a Europa devia saber mais sobre o Brasil? Que pouco se fala ou que pouco se conhece. Aí eu vou começar pelo Pablo, porque ele é europeu, e aí a gente termina com a Isabela. Acho que talvez possa falar, tenho um lugar de fala aqui para falar coisas. Acho que às vezes um, as pessoas da Europa vêm aqui com ideias já formadas, bastantes. E claro, aí você vai ver o que você quer ver, não? Acho que aqui tem práticas tão complexas ou mais você precisa passar tempo para vê-las, escutar e não falar, não vir falando, não chegar falando. Acho que Rio, por exemplo, uma cidade que é um experimento de reconstrução botânica, não? De uma escala que eu não sei com que a gente pode comparar. A floresta da Tijuca é uma floresta reconstruída. Isso é um experimento urbano maravilhoso que não sei se na Europa tem um exemplo comparável, não? Então aqui já aconteceu um processo que talvez poderia acontecer em outros lugares. Ah, o que acontece aqui, esse modernismo brasileiro não é uma derivação de um modernismo europeu. Há diálogos, há contato sim. A presença da Bauhaus e da Ulm aqui no Brasil foi muito interessante. Le Corbusier esteve aqui e houve trocas, mas o que está aqui não é um resultado de... O que está aqui é uma conjunção de fatores muito diversos, de culturas e tradições muito diferentes e de resultado de conflitos e violências terríveis também, não? Que continuam hoje também, numa relação inocente, não? Então, acho que é interessante que as pessoas vão para lugares e que tenham essa atitude de modéstia e de escuta, não? Acho que isso é importante. Que venham sem tantas ideias preconcebidas. Ou que também não venham para procurar coisas específicas, que também isso já foi feito, não? Ir a um lugar para pegar a coisa que você já tinha identificado e levá-la, isso também não é interessante, né? Isso também a gente não pode fazer mais, não? Não queremos Não, isso não se faz, não? Isabela. Eu, do ponto de vista de uma brasileira legítima, porque Hum. é uma miscigenação mesmo. Meu pai era japonês, minha mãe pernambucana, com origem indígena, holandesa, portuguesa. Então, assim, eu acho que o Brasil, ele é uma mistura de culturas, e é tanta criatividade, assim, eu acho que, não sei se tem, assim, eu falo de um lugar de fala, de conhecer, né, o país, é essa criatividade cultural, essa diversidade, e o país é um país continental, assim, então não só a questão dos biomas que estão influenciando nessa cultura, então você vai para o norte do país, para a Caatinga, para o Cerrado, para a Floresta Amazônica, para a Mata Atlântica, assim, a própria diversidade climática e das vegetações se influenciam no meio e nas produções culturais, e de que forma isso pode ser mais, assim, acho que cria soluções inovadoras, né? Então, assim, não é à toa que acho que o modernismo brasileiro teve um quê que despertou, assim, acho que um pouco de curiosidade do próprio Le Corbusier, de falar, gente, eles têm jogo de cintura, é isso, essa brasilidade que continua hoje na nossa produção cultural, através de várias formas de arte, da dança, da música, da própria arquitetura, do paisagismo. Então, assim, eu acho que isso é inspirador para quem vem de fora, assim. Então, quando a gente teve contato, né, no convite com a New European Bauhaus, a gente falou, gente, isso a gente está discutindo lá, sustentabilidade, beleza, a questão ambiental, assim. Então, é tudo um conjunto, e cidades, né, eu acho que inclusive depois da pandemia teve uma urgência mundial, e aí veio bem de encontro com o que o Instituto Burle Marx estava querendo discutir. Porque é isso, né? Como viver em cidades melhores, onde a gente tem uma conexão entre o indivíduo e o meio, né? E o meio ambiente, entre o indivíduo e a sociedade e o outro, né? E as árvores e a paisagem, assim. E a gente tem, acho que esse diferencial potente, que é essa mega diversidade cultural, ambiental, biológica, né? Botânica, que é inspiradora, pelo menos para mim. Então, eu acho que, eu não sei.
Isso eu acho que é interessante, da gente ter essa perspectiva de como a gente pode ser diverso, múltiplo, muitas histórias, né, muitas influências dos indígenas, da África, dos europeus, e estamos aí nessa produção. É uma produção intensa, cultural. Maravilha. Terminamos essa conversa com um convite. Você está no Rio? Visite o MAN, se deslumbre com o prédio e com todo o seu entorno. Visite o calçadão de Copacabana e perceba, de acordo com o ângulo, os mosaicos incríveis que ali foram feitos. Você está em São Paulo? Tem diversas obras do Burle Marx lá, até em prédios privados. Agências de banco, a gente estava conversando antes aqui do trabalho que ele desenvolveu com o Safra, mas em Recife, a Praça da Casa Forte, que é dos anos 30, e ele já estava lá inovando. E tantos outros lugares do Brasil. A gente pode falar de Brasília, tenta dar uma voltinha no Itamaraty, dependendo do dia você pode visitar e ver lá também nos parques. Venha ver as exposições do MAN, porque aqui esse casamento, arte, cultura e paisagismo é muito presente, e leve essa conversa para o máximo de pessoas possíveis. Porque, olha, falar de cidades mais justas, inclusivas, sustentáveis e belas é uma missão deliciosa, mas urgente. Até mais.